O Tribunal de Contas da União revelou que beneficiários do Bolsa Família transferiram quase 4 bilhões de reais de suas contas para plataformas de apostas online. Os dados do Banco Central revelam que 4 milhões e 400 mil famílias, que correspondem a 22% do número total de beneficiários, fizeram transferências para bets neste período. O levantamento conseguiu apurar suspeitas de uso indevido de CPFs por terceiros, possivelmente para lavagem de dinheiro ou ocultação de ganhos ilícitos. O TCU determinou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Banco Central apresentem em até 90 dias um plano de ação para identificar e coibir fraudes relacionadas ao uso de CPFs de beneficiários em apostas online. Começar essa rodada com o Mota. Beneficiários do Bolsa Família enviaram 4 bilhões de reais para bets. Ainda que possa ter havido um esquema em que o titular do benefício não tenha ciência do uso do seu CPF ou de determinado recurso, há um percentual daqueles que fazem isso porque querem, né? Querem apostar, querem utilizar aquele benefício para tentar levantar uma grana, alguma coisa do tipo. Qual é a análise que muitos fazem, Mota? Bom, se ele faz aposta em bet, então ele não precisa do recurso. Se ele precisasse, de fato, ele compraria comida. É a análise grosseira que muitos fazem, viu, Mota? É muito estranha essa preocupação do governo, do Estado brasileiro com o destino do dinheiro do Bolsa Família, né? Porque se o cidadão quiser comprar cachaça, o Estado não vê nenhum problema nisso. E se o cidadão estiver comprando maconha, aquelas tais 40 gramas, qual é o problema que o Estado vê com isso? Nenhum, né? A gente nunca viu ninguém fazendo fiscalização para ver quanto do dinheiro do Bolsa Família é gasto com drogas. A gente nunca viu essa questão sendo levantada. Então, por que essa preocupação com o gasto do dinheiro do Bolsa Família em bets? Realmente, eu não consigo achar muita lógica nisso. Para mim, o problema está no uso que o Estado brasileiro faz desses programas assistenciais. Aí é que está a questão. Uma vez que você dá o dinheiro para o cidadão, o dinheiro é dele. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Pois é. Você, Dávila, queria pedir sua análise e reflexão. Qual é o recorte necessário a partir desse levantamento do Tribunal de Contas da União? 22% das famílias fizeram transferências para esses sites de apostas. Primeiramente, Caniato, nós temos de olhar o seguinte: no Brasil hoje, o Bolsa Família tornou-se um complemento de renda, porque na verdade muita gente acaba fazendo os bicos na economia informal. Então você não sabe se é o dinheiro do bico ou se é o dinheiro do Bolsa Família que está sendo usado para jogar. Segundo, o Mota tem razão. Ninguém sabe qual é a origem, o que se faz com o dinheiro economizado. Se vai para o jogo, se vai para a cachaça, se vai para o churrasquinho do fim de semana, o que vai fazer com o dinheiro? Ou você vai para fazer aquela mini reforma na casa no fim de semana? Então, o ponto é o seguinte: hoje, o que nós vemos é o consumo permanece estável, a renda subiu porque tem mais esse dinheiro no bolso das pessoas. O que isso mostra, Caniato? Geralmente, quando você vê renda subindo e pleno emprego, como é hoje, você deveria ver o consumo subindo. É natural isso. Aumentou a renda, aumentou o emprego formal. Por que o consumo não está subindo? Porque o dinheiro está indo para o jogo, está indo para a bet, não está indo para o consumo. Então, tem hoje uma escala gigantesca de recursos indo para o jogo. Ou seja, o jogo está no Brasil porque o Congresso Nacional aprovou o jogo. O Congresso legalizou o jogo. Agora tenta correr atrás do prejuízo para saber como é que as pessoas estão usando esse dinheiro em bet. O fato é que bet é viciante, está tomando o dinheiro das pessoas, mas por sua livre e espontânea escolha. Isto é fruto de medidas tomadas como esta da legalização do jogo, sem pensar nas consequências. Infelizmente, algo muito comum no Brasil de hoje. Interessante esse comentário do Dávila. Vou até passar para o Cristiano Beraldo, mas lendo o comentário da Renata. Ela foi curta e grossa. Primeiro liberam o jogo, agora reclamam. Vai entender.
Pois é, Caniato. A gente tem tudo errado, né, no Brasil em relação a esse assunto. Primeiro que é interessante, uma militância de décadas contra o cassino. Só que, ao mesmo tempo que a militância contra os cassinos continua, você teve a aprovação, regulamentação e o convívio normalizado com as bets num passe de mágicas. Então você não tem o cassino, que ele tem lá, tem que alugar um espaço, ele dá emprego, tem treinamento, atrai turista, enfim, tem toda uma economia em torno do cassino de verdade. A Bet não. A Bet são servidores em países estrangeiros normalmente, esse dinheiro é transformado em dólar, vai para alguma conta no exterior e você tem ali meia dúzia de bets que dividem esse quinhão dos bilhões de reais do Bolsa Família, que a gente está falando de 4 bi só em um único mês, que aliás é um mês onde as pessoas em geral têm mais despesas, que é o mês de janeiro, você tem mais conta para pagar. E você multiplica, você está falando de quase 50 bilhões de reais por ano em bet do Bolsa Família, fora os apostadores assalariados normais. Então você vê o monstro que se tornou isso para geração mínima, absolutamente mínima de emprego. Por outro lado, o Mota tem toda a razão, você deu dinheiro para a pessoa, o dinheiro é dela, ela gasta como ela quiser. Então, você não tem como controlar o dinheiro na conta. É por isso que um país como os Estados Unidos tem lá o que eles chamam de food stamp. O que é a assistência social? Você já tem a saúde de graça. Você pode dizer que a qualidade é ruim, a espera na emergência é muito grande, tá na sua área, não é bem atendido, tudo bem. Mas o governo brasileiro tem um sistema de saúde gratuito. Tem o SUS, tem os hospitais municipais, estaduais, federais, enfim, você tem uma estrutura de saúde. A escola, tem escola pública. A escola, você pode dizer, a escola pública não é boa, a criança não está ali se informando, aprendendo o que ela deveria, mas isso é um outro assunto. A escola está lá, o professor está contratado, custa ao Estado, não paga adequadamente, o professor não tem boa qualidade, vamos discutir isso, mas a escola está lá. Aí você tem a questão da comida, a pessoa precisa comer, porque ela se meteu ali numa situação onde ficou sem emprego, não tem dinheiro para alimentar sua família, ok. Como é que você resolve isso nos Estados Unidos? Você dá o que eles chamam de selo de comida. Então, há um cálculo por pessoa da família, qual é o teu consumo de proteína, de leite, disso, daquilo, tem criança, não tem, qual a idade da criança, conforme os estudos médicos, e você ganha lá selos todos os meses para você ir no mercado trocar por comida. Claro, pode ter fraude? Pode. Você pode chegar no dono da venda e dizer que, olha, eu te dou aqui os meus selos de comida e você me dá em dinheiro e fica aí com 10%, 15%. Mesmo se isso acontecer, você está falando num universo de milhares de pontos de venda que teriam que fazer essa picaretagem, ao invés de se falar em meia dúzia de bets que juntam bilhões de reais, o negócio é uma loucura. De um sistema que não é feito para apoiar a população no momento de necessidade. A dinâmica que existe no Bolsa Família e outros programas assistencialistas do Brasil é criar a dependência, é fazer com que o brasileiro em necessidade entre no Bolsa Família e não saia mais, que ele fique dependente daquilo. Assim como já estão querendo habituar os jovens com toda a energia de querer conquistar o mundo. Mas o Brasil está pegando essa energia do jovem, jogando no lixo, deixando adormecido dentro do lixo do jovem e acostumando ele a receber o chequinho do pé de meia, que é para ele nunca ousar ter ambição na vida. A dinâmica de vida do jovem brasileiro tem que ser: eu fico em casa, ganho um chequinho. Porque quando ele parar de estudar, que é a contrapartida do pé de meia, ele sabe que vai vir um Bolsa Família. Então ele não precisa de nada. Então, nós temos vários problemas a partir dessa notícia, Caniato, e nenhum desses problemas está no caminho de ser resolvido. É uma porção de comentários e análises aqui, viu, Mota? Pessoas que criticam essa política assistencialista e antes disso, só preciso dar um recado importante, fazer uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui com os debates e as análises,
Muitas críticas em relação à política assistencialista adotada por essa gestão, que não é de agora, né, Mota? Eu acho que talvez o Bolsa Família seja o programa que talvez seja o grande exemplo quando a gente fala das iniciativas dessa administração, mas a percepção é de que muitas pessoas optam em seguir na informalidade para conseguir, em algum momento, o benefício. E teria totais condições de contribuir, de conseguir um emprego, carteira assinada, poderia empreender, gerar empregos, mas, como disse o Beraldo, ficam acomodadas, viu, Mota? E optam em receber o benefício do governo. E aí fazem o seu trabalho, o seu bico, o seu biscate, ou a sua biscate, como é chamado em alguns estados, e aí acumulam aquele recurso. E aí essa apuração do TCU demonstraria justamente que essas pessoas ganham esse dinheiro mesmo não precisando. Essa é a leitura de muitos, viu, Mota? É uma leitura correta, Canhoto. Eu mesmo já testemunhei, caminhando na rua, uma conversa de dois rapazes. Nenhum dos dois tinha mais de 35 anos. Um ensinando para o outro uma malandragem, para que ele disse: olha, eu consegui um emprego, mas eu vou te ensinar como é que você faz para não deixar de receber o auxílio do governo. E aí estava explicando lá para o outro. A surpresa não é que existam pessoas dispostas a embarcar nessa canoa furada. A surpresa não é que existam pessoas que preferem não trabalhar e receber um dinheirinho do governo. A surpresa é você perceber que existem muitos políticos que acham que isso é uma forma sustentável de fazer política. Tem muito político, inclusive político até bem intencionado, inclusive até alguns que se dizem de direita, que não veem problema nenhum com esses programas assistencialistas do governo, que às vezes, Caniato, vêm muito disfarçados. Porque quando é o Bolsa Família, quando você vê um sujeito em plena capacidade, jovem, sem trabalhar, recebendo Bolsa Família, isso é uma coisa gritante. Mas há outras formas pelas quais o Estado ajuda a sustentar as pessoas sem trabalhar, criando ineficiência, que não são tão óbvias assim. Tem coisas que são por enganação. Por exemplo, é o 13º salário, né? O que é o 13º salário? Você pega um bolo, em vez de dividir em 12 fatias, você divide em 13. É o mesmo bolo, mesmo tamanho, a mesma quantidade de comida. Mas a pessoa fica, caramba, que maravilha, é melhor receber 13 salários do que 12. Mas se fossem só 12, o salário seria maior, porque o dinheiro que o empregador tem para te pagar é o mesmo. Então, é uma série de coisas que estão na nossa legislação que só significam enganação, significam mais complicação. Por isso, nós temos a legislação trabalhista mais complexa do mundo, somos recordistas em ações trabalhistas. Por isso que, em 1990, a China tinha o PIB igual ao do Brasil. Hoje, o PIB da China é 10 vezes o do Brasil. Você pode dizer a mesma coisa para a Coreia do Sul, para vários outros países. Então, é a perpetuação do atraso. Isso é a análise dos nossos comentaristas. A notícia em destaque: os beneficiários do Bolsa Família enviaram uma quantia de 4 bilhões de reais a Betis apenas no mês de janeiro de 2025. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, os nossos comentaristas analisando uma notícia que indica o uso do benefício do Bolsa Família para apostas em sites das Betis, né? Apostas esportivas pela rede. O Tribunal de Contas da União fez esse levantamento e tem um dado importante: 22% das famílias, né, que recebem o benefício fazem as transferências de parte do recurso para esses sites de aposta, e por essa razão que eles conseguiram fazer esse monitoramento. Deixa eu chamar o Dávila, porque tem um outro aspecto que é importante quando a gente fala de benefício social, a maneira como o governo se organiza para colaborar, para ajudar com aquelas famílias que ganham mal, precisam usar aquele dinheiro para comprar comida, pagar as contas essenciais, e aí lá na frente o governo, principalmente o órgão de controle ligado ao governo, consegue identificar uma fraude, uma distorção,
um uso indevido daquele benefício. Ainda que vocês façam a análise, bem, a partir do momento que pinga o dinheiro na conta daquela pessoa, daquele indivíduo, ela faz o que bem entender com aquele dinheiro, mas, obviamente, se eles conseguirem identificar que aquele dinheiro está sendo utilizado, sei lá, para comprar produtos que não fazem parte da cesta básica, foie gras. Vou dar um exemplo bem nada a ver aqui, mas para perceber. Uma família com dificuldade não compraria patê de fígado de ganso, certo, Dávila? Se o TCU identifica esse tipo de comportamento, logo haverá um estudo para monitorar por qual razão há esse tipo de comportamento. Queria que você discorresse sobre a demora para você implementar uma mudança na concessão de benefício para essas famílias. Bom, primeiro, é o que eu chamo da indústria da corrupção. Muita gente está tomando vinho caro com dinheiro de aposentado descontado. Sabe aqueles do consignado, 90 bilhões de reais? Sabe aqueles 8 bilhões de reais que também foram descontados dos aposentados? Pois é, Caniato, esses aí estão comprando caviar, champanhe, tudo com o dinheiro dos aposentados. O que é isso? Fraude. E o que aconteceu, Caniato? Nada. CPMI do INSS, investigação, showzinho, mas cana, cadeia para fraudador? Nada, zero. Porque, na verdade, se pegaram esse fio da meada e puxar, vai chegar em gente graúda da política. Por isso, fraude é hoje a coisa mais corriqueira num país onde reina a impunidade. Agora, vamos voltar a uma questão importante aqui do Bolsa Família. Todo programa social bem feito deveria ter o que nós chamamos da porta de saída. Ou seja, não é para as pessoas ficarem viciadas naquele programa. A ideia do Bolsa Família, concebida lá atrás, era para ajudar as pessoas de baixa renda. Mas uma vez elas estão preparadas para voltar ao mercado de trabalho, têm qualificação, conseguiram um emprego, elas deveriam sair do programa. Mas o fato é que este desenho da porta da saída não aconteceu. E o que isso fez? Gerou um incentivo perverso. As pessoas hoje entendem o Bolsa Família como uma renda complementar e elas vão buscar mais recursos no trabalho informal. Este é um país no qual mais da metade da força de trabalho está ou na informalidade ou no que nós chamamos de pejotização. Abriram suas pequenas microempresas, MEI e tal, para poder burlar a lei trabalhista. Então, isso mostra que a deficiência do sistema. Se fosse um sistema bom, com uma regra simples e que não fosse caro contratar e que tivesse porta de saída dos programas e que se aquela pessoa perdesse o emprego, ela voltava automaticamente para o Bolsa Família, nós teríamos uma outra realidade. Mas o governo vai fazendo esses puxadinhos, esses atalhos. E aí cria esse monstrengo de fraude que ninguém sabe como fazer, como diminuir. Daí a importância da digitalização dos dados de governo, da biometria, para que nós possamos combater fraudes. Foi assim que ocorreu em vários países do mundo. A fraude reduziu brutalmente com programas de digitalização e biometria. E isto talvez é uma forma para podermos desenhar melhor esses programas para focar naqueles que realmente precisam. E os demais podem até ter um complemento de renda, mas uma vez empregados, com o seu negócio aberto, deixariam de receber o benefício. É assim que deveria funcionar. Mas fazer a coisa certa nesse país, Caniato, é cada dia mais difícil.